Olá, jornadeiros, paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que Deus possa encher a sua vida do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, é o nosso desejo, tá bom? Obrigado pela sua atenção, estamos aqui em mais uma manhã na nossa jornada Atos dos Apóstolos, lembrando que nós estamos no capítulo 21 e agora nós vamos ao versículo 15, vamos ler? Versículo 15 diz assim, depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo, preste atenção nisso, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Preste atenção, que eu tenho duas observações para fazer com você aqui sobre esses textos que acabamos de ler. Paulo estava totalmente decidido a ir para Jerusalém e seguir o pleno propósito de Deus para a sua vida, mesmo sabendo de todos os riscos que ele ia correr. Aí veja só, Paulo, a Bíblia diz que ele estava subindo para Jerusalém e com ele foram alguns discípulos de Cesareia. E esse Mnason aqui, que iria hospedá-lo em sua casa. Primeira observação que eu quero fazer com você. Como é bom, saudável, reconfortante nós estarmos cercados de pessoas de Deus, amigos sinceros e verdadeiros em momentos críticos em nossas vidas. Como é triste, por outro lado, você ser esquecida em momentos difíceis da sua vida. Paulo, apesar de ser um homem de grande fé, um grande homem de Deus, mas com certeza havia uma certa tensão diante de tudo aquilo que ele iria passar, e ele apenas sabia que iriam haver sofrimentos, mas não sabia o que seria exatamente. Se lá em Jerusalém seria sua morte ou não. Sabemos que não, porque ele morreu em Roma, ele foi morto em Roma. Mas havia uma tensão. Só que Paulo estava cercado de amigos e irmãos sinceros e verdadeiros. Eu me lembro daquele versículo que a Bíblia diz assim, há amigos mais chegados do que irmãos. Você tem essas pessoas perto de você? Há pessoas que elas se cercam de amigos falsos, de companhias que não são verdadeiras, que são interesseiras, na verdade. Então você tem que ter lucidez, discernimento para perceber isso em sua volta. É muito saudável, reconfortante você estar cercado de pessoas que são sinceras, que são verdadeiras e que vão te consolar. A Bíblia fala sobre isso, né? Que nós vamos consolar o próximo com a mesma consolação com que nós somos consolados. Então, apesar de haver uma tensão, claro, por parte de Paulo e de todos, mas por outro lado havia a consolação. E nisso eu vejo a mão de Deus, que nos apoia, que nos cerca, trazendo paz e consolo ao nosso coração através dessas pessoas. Procure se cercar de pessoas de Deus, pessoas sinceras, verdadeiras, e que vão estar contigo realmente em momentos críticos na sua vida. E a outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é a respeito desse Mnason, aqui desse Nason, ou Nazon, conforme for a pronúncia, que ele era quem iria hospedar Paulo lá em Jerusalém. Diz aqui o texto que ele era um discípulo antigo. Existem algumas teorias sobre esse discípulo aqui. Uns dizem que ele fazia parte daqueles 70 discípulos de Jesus. Outros dizem que ele foi um dos batizados no Pentecostes. Outros dizem que ele era convertido há muito tempo em outras ocasiões. Enfim, não importa. O texto diz que ele era um discípulo antigo. Provavelmente já era uma pessoa de idade um tanto avançada. Mas o que nós vemos aqui? Mesmo nessas condições, lá está ele servindo o reino de Deus, praticando uma atitude cristã totalmente bíblica, que é hospedar, né? Ele estava hospedando Paulo e várias pessoas ali
em sua residência por ocasião daquela grande festa que haveria em Jerusalém. Então, naquela idade, discípulo antigo, o amor continuava, o serviço na obra de Deus continuava. E olha que ele estava correndo riscos, porque ele estava hospedando Paulo, que era uma pessoa que transmitia um certo perigo para as autoridades de Jerusalém, tanto políticas como religiosas. Então, hospedar uma pessoa nesse perfil, você colocava a sua vida em uma certa situação meio que complicada. Mas mesmo assim, ele estava disposto a servir no reino de Deus. Será que o tempo vai passar? Você vai continuar com o coração disposto sempre a servir? A lavar os pés dos teus irmãos e irmãs em Cristo? A servir no reino de Deus com as suas finanças, com o seu tempo, com o seu evangelismo, com os seus dons? Será que o tempo vai passar e daqui a alguns anos você vai continuar com o espírito de servo, de serva? Ou será que você vai se tornar aquela pessoa ranzinza, crítica, tem resposta seca e vazia para tudo? Deus espera que você continue com um coração servil, um coração que hospeda, um coração que serve, que ajuda, que prega, que fala do amor de Deus e que é útil para o reino. Não se torne uma figueira seca, tá certo? Mas seja uma árvore frutífera hoje e sempre no reino de Deus. Amém? Vamos falar com Deus em nome de Jesus, pedir a Ele que sejamos como essas pessoas aqui, e especialmente como esse discípulo antigo que estava sempre com o coração disponível para servir ao Deus, servir ao próximo. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por mais um dia, mais uma manhã aqui na nossa jornada Atos. Que o Senhor possa nos dar um coração como daqueles discípulos, que mesmo correndo perigos, estando ao lado de uma pessoa que não era bem-vinda em Jerusalém, mas eles estavam ali dispostos a servir de consolação, de companhia para Paulo, Senhor. Que nós possamos ter um coração como esse discípulo antigo, que mesmo com idade avançada, não perdeu o amor, a hospitalidade, o Espírito serviu no teu reino e na tua obra, porque é dando, Deus, que se recebe, e isso é colocar o nosso corpo em estado de sacrifício, sempre e sempre estarmos servindo ao Senhor. A nossa vida está aqui, Pai, à tua disposição. Nos encha do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar. A jornada continua.